galerinha, professora Juliane aqui. Essa semana nós vamos dar continuidade à saga dos pronomes. Na última aula que a gente falou sobre pronomes indefinidos, eu disse para vocês que ainda tínhamos mais alguns e que pronome tem uma maior quantidade de tipos, né? Então, agora a gente vai iniciar a nossa saga com os pronomes possessivos. E aí o próprio nome diz, né? É bem autoexplicativo. O que é pronome possessivo? Possessivo vem de posse, olha só que bonitinho. Posse. Então vai indicar posse. Então são palavras que vão estabelecer primordialmente, principalmente, uma relação de posse ou pertencimento. E elas têm essa função de indicar que um determinado objeto, ideia ou ser pertence a uma das pessoas do discurso. Vocês lembram quais são as pessoas do discurso? Acho que não tá aqui. Vamos escrever para lembrarmos. A gente tem primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Primeira pessoa, certo? Segunda pessoa e terceira pessoa. A gente viu lá na nossa primeira aulinha de pronome que a gente falou sobre pronomes pessoais. E a gente tem eles no singular e eles no plural. No singular é eu, certo? E no plural somos nós. Na segunda pessoa do discurso tem o tu, certo? No singular, porém no plural é vós. E na terceira pessoa do discurso, ele ou ela, no singular, e eles ou elas no plural, né? Então, o pronome possessivo vai indicar a alguma dessas pessoas a ideia de posse de algum ser, de algum objeto, tá bom? A gente precisa se atentar a isso. Lembrando que a primeira pessoa é quem fala. Lembram disso? Quem fala. A segunda pessoa é com quem se fala. Com quem falamos, né? Se fala. E a terceira pessoa, quando somos fofoqueiros, é de quem falamos, de quem se fala, tá? Então, quando tiver uma palavrinha na frase que vai indicar posse para uma dessas pessoas, eu vou ter um pronome possessivo, por exemplo. Eu vou falar lá, minha caneta caiu. Minha caneta caiu. O que está indicando posse do meu substantivo? Substantivo aqui, né? Caneta, lembra? Substantivo caneta. Substantivo concreto. Mas essa caneta, ela tá dando posse para essa caneta tá sendo indicada uma posse para alguém do discurso. Essa caneta, essa posse é dada à primeira pessoa do discurso, no singular. Que é quem? Eu. Por isso que é minha. Minha tá no feminino porque caneta primordialmente feminino. Termina lá com a letrinha A, que indica normalmente o feminino. Beleza? Então, tá vendo que vai se associar sempre a um substantivo para indicar uma ideia de posse. E o que vai indicar sua flexão no singular ou no plural, feminino ou masculino, é o substantivo, porque o substantivo é o manda-chuva. O que ele faz, todo mundo obedece. Aquela ideia de andemos todos iguais. Substantivo tá ali, todas as palavras que se referem ao substantivo precisam acompanhar a sua forma quando variar, tá bom? Aqui, galerinha, é só um quadrinho pra gente entender o pronome possessivo, tá?
Coloquei aqui singular, quando é sozinho, trata das primeiras pessoas de discurso no singular, que sou eu, tu, ele ou ela, como fosse para você, e é do plural, tá bom? Nós, vós, eles, elas. Normalmente, quais os pronomes associados a ele, tá? É a primeira pessoa do singular, eu vou usar meu e minhas, sempre para ligar ao eu, tá vendo? Quando indicar a posse para a primeira pessoa, vou usar ou meu ou minha. Meu caderno, meu lápis, minha lapiseira, minha caneta, tá? O que a gente precisa ter cuidado é o teu e o seu, tá bom? Porque para a segunda pessoa do discurso, a gente usa teu e não seu. Essa caneta é tua. Quando eu tô falando com a pessoa, me dirigindo à segunda pessoa do discurso, eu uso teu e tua. Gramaticalmente falando, é correto. Eu chego pro meu coleguinha que tá do lado, essa caneta aqui é sua? Normalmente, eu falo dessa forma, né? No dia a dia. Mas o correto é, essa caneta é tua. Vou deixar de falar sua no meu dia a dia? Não é preciso. A gente consegue entender e é aceito socialmente. Mas na hora da prova, a gente precisa entender o que é correto e o que não é correto. A gente precisa entender o tipo de texto. Se o texto está indicando uma fala de personagens, eles vão usar a forma coloquial, que é sua. Mas o correto gramaticalmente falando seria tua. Tá bom? Então, o que indica a posse para a segunda pessoa é teu e tuas, vai depender ali do contexto para saber se vai estar no singular ou no plural, no feminino ou no masculino, tá bom? E para a terceira pessoa do discurso, seus e suas. E aí a gente passa para o plural. Quando a primeira pessoa do plural, que é nós, por que é primeira pessoa? Porque eu me incluo. Quem fala tá se incluindo. Então é sempre a gente vai usar nossos, nossas. Vós, vossos e vossas. Eu sei que o vós e o tu, ele é estranho aos nossos ouvidos. Não está errado gramaticalmente, mas é que a gente não usa no nosso dia a dia. Coloquialmente, a gente usa no lugar deles o você e o vocês. Tá? Mas a gramática normativa, aquela que traz as normas para seguirmos, diz que o pronome você é um pronome de tratamento, não é uma pessoa do discurso. A gente que usa de forma errada. Vou parar de usar então, professora? Não, porque já é aceito socialmente. Na verdade, alguns linguistas, alguns estudiosos já aceitam como correto. Mas a gente precisa se atentar que para a prova, dependendo do enunciado, e aí a gente vai treinar isso nas nossas questões semanais, a gente precisa saber quando usar o teu e o seu. A gente precisa saber usar o vosso e a vossa. Apesar de que aqui em Brasília a gente quase não usa vossos. Não usa vós, não usa tu. Lá no sul, normalmente, as pessoas usam mais, né? E a gente tem a terceira pessoa do discurso, eles e elas. A gente vai usar seu e sua também, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Opa! Aqui. Aí, alguns exemplos pra gente, né? Aqui, Mafalda. Não estou descabelada, é que meus cabelos têm liberdade de expressão. Meus indica posse da primeira pessoa, porque é posse de quem está falando. Não sou eu, Juliane, professora, que está falando. É a fala da Mafalda, né? Então, o cabelo de quem? Dela. Tá indicando que é o cabelo da primeira pessoa, da pessoa que está fazendo, efetuando o discurso. Fechou? O que também, ó, ele pergunta, e olha aqui, ó, como você é pequenininha, qual é? Aí deveria ser teu nome, lembra? Mas, socialmente, em um contexto ali, tá vendo que eles estão na praia, estão se divertindo, um contexto totalmente informal, usou o seu.
Aí a prova poderia exatamente usar isso. Em contexto, o pronome pessoal que está indicando, o pronome possessivo que está indicando a posse do nome, alguma coisa assim, está sendo usado em um contexto informal, adequando ele para a gramática da língua portuguesa. Deveria ser substituído por qual pronome? Aí você tem que saber que deveria ser substituído por teu, tá bom? Aqui, ó, meus pais. Então, meus está indicando posse também para a primeira pessoa do discurso, que é essa mocinha aqui que tá falando. Como é que eu sei que é ela que tá falando e não é o rapaz? Aí a gente tem uma linguagem multimodal, certo? Além das falas, a gente tem a imagem. A linhazinha aqui, ó, que indica que é a fala dela e é ela quem tá com a boca aberta, como se estivesse falando. Isso a professora de interpretação já falou com vocês. Eu quase morro de vergonha. Procure ser mais firme na educação deles. Então, assim, esse deles aqui, tá vendo que indica posse também? Então, vamos lá. Você não cansa de ser legal com todo mundo? Algumas pessoas se aproveitarão desse seu jeito, desse teu jeito. Esse carinha tá falando com ele, então a segunda pessoa. Se eu tô indicando posse para alguém com quem eu estou falando, deveria ser teu, tua. Mas em um contexto informal a gente usa seu, sua. Ainda assim tô indicando segunda pessoa. Aí a provinha pode vir. O pronome seu está indicando posse da terceira pessoa do discurso. Errado. O seu aqui está indicando posse da segunda pessoa do discurso, porque é com quem a pessoa está falando. Ó. Quem está falando é o carinha marronzinho aqui, e ele está falando com esse carinha, falando do jeito dele. Tá vendo? Então, é a segunda pessoa do discurso. Só que é um contexto representado de uma forma de uma conversa informal. Então ele se apossa do seu, coloquialmente, para se referir à segunda pessoa. Por isso que a gente precisa sempre estar esperto e atento para não cair nas pegadinhas da vida, tá bom? Ele continua aqui, ó. Mas isso é um defeito delas. Agora tá falando das terceiras pessoas, tipo, isso é o defeito delas. Delas quem? De alguém que não tá no discurso. Eu tô falando de alguém. Então, delas se refere à terceira pessoa do discurso. Mas, ele fala aqui, ó, não meu. Meu de quem? Primeira, porque a fala já é dele. Primeira e o delas, terceira. A gente precisa sempre estar atento a isso, tá bom? Aqui, ó, goste ou não, suas roupas dizem muito sobre você. Mesma coisa, segunda pessoa, porque ela está falando com o Armandinho ali, com o menino que está ouvindo ela falar. E aqui a gente tem vários exemplos. Como esse daqui, ó, do Wesley. Diogo, tá fazendo o que agora, mano? Escrevendo uma música pro meu cachorro. Tá dando a posse do meu substantivo. Qual é o substantivo? Cachorro. O cachorro é de quem? Meu. No caso, do moço ali, barbudo. Então, da primeira pessoa. E aí eu tenho um pronome possessivo que tá indicando a posse dele. Como assim, jovem? Ops, pets precisam de amor, cara. Pets precisam de amor, gente. Te amo, Jujuba. Aí a Jujuba fala pra ele, vai catar coquinho. Aqui é só para fazer uma sátira ao comportamento dos gatos, né? Que os gatos são mais ariscos. Esse é o humor da tirinha. Vamos lá. Agora a gente precisa entender isso daqui. O que é isso, galera? A gente tem os pronomes pessoais que vão indicar posse. Lembra lá quando a gente estudou os pronomes pessoais? Tinha os do caso reto, que indicam as pessoas do discurso, que sou eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mas tinha os
dos casos oblíquos também, os oblíquos átonos nesse caso, que em algumas ocasiões e alguns usos vão trazer essa ideia de posse. Quais são esses pronomes? O me, tá aqui, ó. O me, o te, nos, vos, lhe e lhes. Vão trazer essa ideia. Além de representar a pessoa do discurso, que vai estar subentendida ali, vai também subentender a ideia de posse. Aqui, por exemplo, tem a frase, caiu-me nas mãos. Tipo, caiu-me nas mãos essa oportunidade. Quando eu falo, caiu-me nas mãos, caiu, isso aqui poderia ser caiu nas minhas mãos. Não é a mesma ideia? Não tá indicando posse, que alguma coisa caiu na minha mão. Posse. Essa mão é minha, não é tua não, é dele, não é nossa, é minha, sai fora. Entendeu? A mesma coisa com, vamos pensar em outra frase. Roubaram-me a vez. Você vai estar jogando em casa videogame, seu PS5 lindo com seus primos, e aí você vai ao banheiro e aí roubaram sua vez no jogo. Te usurparam, cara. Beleza? Roubaram minha vez. Roubaram o quê? Minha vez. Então, eu tenho esse me funcionando como ideia de posse. Posse para quê? Para a primeira pessoa. Então, olha só. Aqui já tá trazendo para vocês essa ideia de quem é a pessoa do discurso. O me é igual a minha, ou meu, né? Que vai trazer a ideia da primeira pessoa do discurso. Já o ti é a segunda pessoa do discurso. Olha lá. Eu vou escrever, por exemplo, vamos ver, cortaram-te. Cortaram-te. Vamos deixar menos pesado. Cortaram-te as roupas. Opa. Cortaram-te as roupas. Cortaram aqui o quê? Suas roupas. Tá vendo que o ti, que é tuas, né? Porque é a segunda pessoa. Cortaram-te tuas roupas. Segunda pessoa, a gente usa teus e tuas, tá? A mesma coisa aqui, ó. Caiu-te nas mãos essa oportunidade. Eu vou colocar aqui, caiu nas tuas mãos. Beleza? O ti é sempre igual a tua ou teu. Só lembrar, TT, tua, teu, TT. Os dois começam com T. Agora, quando eu falo em caiu-lhe nas mãos, eu já tenho uma outra formação aqui. Caiu nas mãos deles, nas suas. O lhe é suas, tá bom? Então, olha só. Caiu-lhe nas suas mãos. Aí eu preciso sempre estar de olho nisso, porque o lhe é igual sua, seu, singular ou plural. Mas o te é teu e o lhe é seu. Se eu fizer a substituição contrária, eu vou errar a minha questão. Eu vou errar esse emprego, tá? E a gente tem aqui, caiu nos na mão. Caiu nas nossas. Primeira pessoa também, lembra? Só que no
plural nas nossas mãos. Simples, né? É isso, galera. A gente precisa entender isso. Sua. A gente vai ter aqui a terceira e a primeira, que é o nosso, a primeira pessoa do plural. Tá? Simples, né? Acaba sendo um pouquinho fácil até. Vamos dar continuidade um pouquinho no nosso conteúdo. Muito cuidado. Vocês já viram com a professora de interpretação textual o que é ambiguidade? Ambiguidade é quando a gente tem uma construção, um jeito que a frase foi escrita, dita ou dita, que vai causar confusão. A pessoa pode estar querendo dizer alguma coisa e a pessoa que está ouvindo entender outra. Por exemplo, olha só. Quando eu falo aqui que a bibliotecária não permitiu que o aluno usasse seu dicionário. E aí eu penso assim, poxa, a bibliotecária não permitiu que ela usasse o dicionário da bibliotecária. Bibliotecária. Ou do aluno. Professora, é óbvio que a bibliotecária não deixou usar o dicionário da bibliotecária, porque ela é a dona do dicionário. Não, porque se ela é bibliotecária, o dicionário não é dela, é da biblioteca. Por que ela não deixou o aluno usar? Mas também por que ela não deixaria o aluno usar o próprio bibliotecário? Tá vendo que tá confuso? Eu precisaria de um outro contexto inteiro para entender. A frase sozinha fica confusa. E aí vai depender de quem tá ouvindo, de como essa pessoa vai entender. E se ela entender o contrário do que eu quis falar, pode causar confusão, tá? Então, muito cuidado com esse senhor aqui, ó. Seu e essa senhora aqui, sua. Porque se eu não tiver claro a quem ele está se referindo, vai ficar complicado. Por isso, para evitar essa ambiguidade, eu falaria: a biblioteca não permitiu que o aluno utilizasse o dicionário dele. Aí eu sei, dele tá no masculino, não pode ser da bibliotecária, é dele mesmo. Agora, se eu uso o o dela tá no feminino, tá vendo? Não pode ser do aluno, vai ser da bibliotecária. Então eu preciso ter sempre cuidado para não deixar que ocorra essas falhas comunicativas. São ruídos que a gente chama. Ruídos na comunicação. O que são ruídos na comunicação? São fatores que podem impedir a compreensão plena da conversa. Porque uma comunicação limpa é aquela que eu digo alguma coisa, eu emissor, eu quem falo, vou falar algo com clareza e a pessoa que está ouvindo, o receptor, vai entender exatamente o que eu quis dizer. Porque se a pessoa entender o contrário, existe um problema na comunicação, que é o que chamamos de ruído, tá? E aí pode dar muitos problemas na nossa vida, né? Então, olha só. Aqui a frasezinha reconstruída, como eu falei para vocês. A bibliotecária não permitiu que o aluno utilizasse o dicionário dele. Às vezes é regra dele quem? Do aluno. Tá indicando posse do aluno. Por que ele não poderia? Às vezes é regra da biblioteca não utilizar livros ou materiais externos para não bagunçar, não confundir ali, né? Não sei qual é o contexto. Mas poderia ser que a bibliotecária não permitiu que o aluno usasse o dicionário dela. Dela quem? Da Nossa Senhora Bibliotecária. Não gostou da cara do aluno. Não vai usar o meu, não. Vai atrás de outro. Mas assim, você entendeu que existe agora referência clara de quem é a pessoa a quem aquele dicionário pertence? Porque o pronome possessivo indica posse de uma pessoa do discurso. A posse de algo, que algo é o dicionário, a alguém, a bibliotecária ou ao aluno, tá?
Bem interessante também aqui, tá? A gente tem esse senhorzinho aqui, por isso que eu falo, muito cuidado com o seu, porque além da ambiguidade, ele pode ser empregado em uma frase e a gente fala, pô, o seu é pronome possessivo, e marca lá sem ler, sem entender que é pronome possessivo e vamos errar. Por quê? Em uma linguagem informal, a palavra seu pode ser empregado apenas para se referir de forma respeitosa a uma pessoa, que ele vai ser o que a gente chama, e a gente já vai ver lá, de pronome de tratamento. Tá? Nesse caso, o seu não vai ser um pronome possessivo ali, ó. Seu Antônio, o senhor chegará hoje ou amanhã. Tá vendo que o seu não tá indicando posse? Eu não tô dizendo que o Antônio é de vocês, não. Esse seu é o mesmo que eu estivesse falando, senhor. Só que é uma forma menos formal de falar senhor. Tá vendo? Tanto é que ele volta aqui para o senhor, tá bom? Muito cuidado com isso. O seu pode trazer ambiguidade e o seu pode ser empregado como pronome de tratamento e não como pronome de posse. Então, para fazer isso, para fazer essa identificação, eu vou me perguntar, mas o que é do seu Antônio? De quem é o seu Antônio? Não tem referência aqui dele ser de alguém. Tá vendo? É diferente de eu falar, Ana, Antônio é seu marido? Olha só, Antônio é seu marido? Tá vendo? Nesse caso aqui, o seu indica a posse de quem é o marido da Ana. Mas nesse caso aqui em cima, galerinha, não é posse. Por exemplo, o seu Antônio, ou seja, o senhor Antônio é seu marido? Tem dois seus nessa frase. Um indica posse e outro indica um tratamento de respeito. Tá vendo? Eu preciso saber identificar isso dentro das frases, para eu não confundir a função deles. Vamos lá. Dá para ler aqui? Dá. Então, a gente vai finalizar aqui com uma breve atividade, tá? Bem tranquila, bem facilzinha, depois a gente vai dificultando a nossa vida, porque a nossa vida acadêmica é assim, tudo começa bem facinho, daqui a pouco vai dificultando, não é? Vamos lá. A frase, Maria trouxe seu caderno, indica que o caderno pode ser da Maria ou de outra pessoa mencionada antes no texto. E aí, galera, certo ou errado? Então perceba que nesse caso que está errado. Mas eu vou explicar para vocês por que está errado. Se eu analisar essa frase sozinha, eu sei que Maria trouxe o caderno dela, tá? Mas se ela tivesse um referente antes, Ana, você falar aqui, ó. A Ana disse que Maria trouxe seu caderno. Vou até colocar outra palavra aqui. Vou colocar o Atos. E agora eu não sei mais, tá vendo? Eu não sei mais de quem é o caderno, meu Deus. Seu caderno de quem? De Maria?
Seu caderno de atos? De quem? Socorro! Tá vendo? Então, vai depender. Se a frase estiver sozinha, é o seu. Se essa frase está sendo dita para outra pessoa, confuso, ambiguidade. Então, ela pode estar certa ou errada. Vai depender do texto ou de uma frase maior que tiver ali dentro. Tá? Muito cuidado. Aqui. Eles esqueceram suas mochilas. O pronome suas concorda corretamente com o sujeito da frase. Quem é o sujeito da frase? O sujeito da frase é quem fez a ação. Quem esqueceu? Eles, né? Suas. Tá concordando com eles? Não. Por quê? Porque o pronome concorda concorda com o substantivo aqui, com mochilas. Por exemplo, se for uma pessoa que tem muitas mochilas, né? Ele esqueceu. Vamos colocar nem mochila não, porque é estranho alguém ter mais de uma mochila, né? Seus cadernos, livros e cadernos. Quem esqueceu foi ele. Ele é o que se chama de sujeito, tá? Isso a gente vai ver mais pra frente. Mas os seus não está concordando com a pessoa do discurso. Os seus está concordando com o substantivo cadernos, a coisa que pertence à pessoa do discurso, lembra? Então, o meu pronome possessivo concorda com essa coisa. Essa coisa sempre vai ser um substantivo ou uma palavra substantivada. Vai ser um nome, tá? Então, errado. Na frase, cada aluno deve cuidar do seu material, o pronome seu está no plural para concordar com alunos. Não, primeiro já está errado porque primeiro seu está no singular. Mas não está concordando com alunos também, está concordando com o material. É material de cada aluno, tá bom? Então tá toda errada, toda bagunçada, toda doida essa frase. Então vamos já colocá-la como errada aqui. Essa tá até rude, né? Vamos lá. A frase: nós levamos nossa bola para o jogo está correta e o pronome nossa indica posse em relação ao pronome nós. Então, olha só. Aqui não está dizendo com quem que nossa está concordando. Ele está me dizendo que o quê? Que nossa indica posse de nós. De quem é a bola? Quando eu falo a ideia de relação de posse, eu pergunto de quem é? Essa resposta vai me dar a quem há essa relação de posse. A quem? A nós. De quem é? Nossa. O nossa representa a segunda pessoa ou a primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural. Então, olha só. Está correta porque nossa indica posse em relação ao pronome nosso. A bola é nossa. Nossa. Tá bom? Tá dando ideia de que nós somos os donos. Aqui. A ideia é nós somos os donos da bola. Bom? Por isso, a ideia de pertencimento ao pronome nós. Primeira pessoa do discurso, né? Flexionado aí no plural. E nossas está concordando em número. Nossa, né? Tá concordando em número e gênero com bola. Ele concorda com bola, mas tem relação de posse com nós.
beleza? Porque ele dá a ideia de posse da bola a nós. Concordar e relação de posse são coisas diferentes e a gente precisa estar atento nessas pequenas nuances, nesses pequenos detalhes na hora de fazer as nossas questões. Fechou? Então a gente vai finalizando aqui os pronomes possessivos para darmos continuidade com os pronomes relativos. Aí ele é um pouquinho maior, mas a gente já volta com eles, tá bom? Opa.